Olá, você que se conectou no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo nesse momento, ou você pode fazer as duas coisas, não ao mesmo tempo, né? Separadamente. Por quê? Porque a gente está agora também no YouTube e no Spotify com vídeo, que é uma novidade que foi liberada para o Brasil faz pouquinho tempo. Bom, quem está comigo aqui hoje é uma pessoa que eu conheço já há 40 anos ou mais até. Ele é um empresário de primeiríssima linha. Ele já foi empresário de software, já teve destilaria de álcool, já teve empresa distribuidora de software e revenda de software. E hoje ele é o presidente da ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. E o nome dele é Paulo Millier Roque. Tudo bem, Paulo? Que prazer te ter aqui. Como é que vai, Guido? Quanto tempo, hein? Pois é, faz tempo. Apesar de a gente se conhecer há 40 anos, faz muito tempo que a gente não se via, né? Exatamente. Essa foi uma ótima oportunidade. Exatamente. Para você, daqueles amigos que a gente fica um tempão de ver, parece que viu anteontem. Exatamente, né? É isso aí. Continua a conversa. Exatamente, né? Continua a conversa. Paulo, vamos fazer um histórico aqui, principalmente da área de tecnologia, né? Porque daquele tempo, na década de 80, não existia computador. E eu estava falando com você que eu lembro que você comprou um XT, um computador XT da IBM, com 512K de memória por $7.000. Você lembra disso? Eu lembro bem, lembro bem. Era o que tinha e custava caro, muito caro. Eu lembro disso aí. Exatamente. E você foi um dos primeiros empresários a trazer software do exterior para vender aqui no Brasil, e eu fui contra. Você lembra disso? Eu lembro. Você achava que tinha muita pirataria ainda. Eu me lembro você e a Mônica falando, Paulo, esse negócio não vai dar certo. Todo mundo pirateia isso daí. Você está vendendo um negócio que o pessoal copia. E na época também não existia uma legislação de proteção do direito autoral, né? E que mudou bastante coisa quando essa legislação entrou naquela época, em 89, por aí, né? Entrou a lei de software, né? Eu acho que foi até antes de 89, não foi? Pode ter sido. Não lembro de cabeça. Mas o primeiro software que se trouxe, qual é que foi? Foi o WordStar? Foi o WordStar. Conheci o WordStar e na época eu trouxe para representar aqui no Brasil. Eu fazia duplicação, produção toda dele aqui, traduzimos manuais, traduzimos os softwares. Era bem difícil traduzir na época, porque a gente tinha que traduzir sem mudar o número de caracteres, era bem complicado, né? Era muito complicado, e era muito complicado também a questão tributária, né? Porque ninguém sabia como é que fazia a tributação daquele negócio, né? Exatamente. Porque era serviço puro, era software, não tinha histórico disso. Não, não tinha, então a gente sofreu desde o início, como toda tecnologia nova sofre com tributação, né? Foi aí que a ABS começou. Na realidade, ela começou um pouco antes. Ela começou quando a gente teve que defender o direito de vender software estrangeiro no Brasil e software nacional. Tinha reserva de mercado ainda? Na época tinha, a reserva de mercado era forte, nós tínhamos proibição de entrada de computadores estrangeiros no Brasil. Sim. Nós tínhamos uma produção ainda incipiente de computador nacional. Eu me lembro que eu ia fazer demonstração, as placas de vídeo, se você movesse o computador de lugar, a placa de motherboard parava de funcionar, porque desespetava alguma coisa. Se olhava atrás do motherboard, estava cheio de fio passado para cá e para lá. Era o que a indústria tinha na época. Também a quantidade era mínima. No fundo, até a indústria de hardware, como a Microtech e outras, quase que conheciam os clientes pelo nome, né? Porque a produção era muito incipiente, né? E a venda de software, Paulo? O que te fez trazer o WordStar para o Brasil? Quer dizer, que você acordou um dia e falou, vou trazer esse negócio para o Brasil? Como é que foi? Na realidade, foi uma coincidência. Eu comprei o WordStar aqui, porque eu fazia projeto de destilaria de álcool e tinha que fazer um texto muito repetitivo. Então, em vez de ficar datilografando o texto sempre, a gente não podia também ficar tirando cópia, porque a gente vendia o projeto, tinha que fazer customizado para o cliente, né? Mas muita coisa do texto, 60%, 50%, era repetido. Comprei um processador de texto, pedi uma ajuda para a pessoa que me vendeu por $1.000. Olha que coisa, uma cópia. Uma cópia. Aí ele não soube explicar como é que eu fazia funcionar uma impressora lá. Eu liguei nos Estados Unidos e eles disseram, mas eu não tenho representação no Brasil.
Eu falei, pô, isso é uma boa oportunidade. Aí eu fui lá e peguei a representação do WordStar e comecei a vender aqui. E aí, nessa época, nós tínhamos que lutar por... Aí eu entrei na área de software. E aí nós tínhamos mais um grupo de poucas empresas. Foram, acho que, 17 empresas que começaram a ABS em 86. Sim. E a gente começou a luta pela regulamentação e a lei de software estava para sair. E ela tinha uma coisa de que você não poderia importar um software se tivesse similar nacional. Pois é. E isso era muito tinha complicado. Carta certa aqui na época? Tinha carta certa. É assim, já existe um processador de texto no Brasil, ou já existe uma planilha planilha eletrônica no Brasil, então você não pode trazer outro. É como se vocês falassem, olha, no Brasil já tem um filme de terror. Não pode trazer outro do exterior, porque nós já temos filme de terror aqui, é só assistir aquele lá. Né? Muito louco isso, né? Muito. Aí a gente conseguiu trabalhar junto à lei e detalhou o que seria funcionalmente equivalente, de maneira que realmente precisasse ter todas as funcionalidades. Né? E isso começou a mudar. E depois a gente tinha que registrar os softwares na Secretaria de Informática, né? No CEPIM, na SEI, antiga SEI, e essa foi a primeira luta da ABS sobre o assunto. Foi uma luta bem árdua. A gente conseguiu conciliar, convencer o Congresso e acabamos tendo uma lei que não fosse tão desfavorável a gente. Mas, por outro lado, também essa lei é que protegeu com direito autoral o software. Claro. Porque podia-se fazer cópia. Não era ilegal na época, não tinha nenhuma lei que proibia. Então... Pela Constituição, se não é proibido, é permitido para o cidadão, né? E era aí que eu falava que você é louco, né? Porque exatamente, você falava isso antes da lei. E realmente, eu achava que ia ter futuro, mas não sabia bem como. Foi intuitivo, né? Podia ter dado uma zebra danada, né? E a ABS começou a se formar nessa época. A gente foi, no fundo, na época, uma dissidência da CESP. Hoje a CESP é nossa parceira em um monte de atividades, como a Brascom, as outras entidades, mas na época eles defendiam só o software nacional e a gente queria ter ambos, ter o direito a ambos. Né? Sim. E tivemos várias lutas pela frente, como software livre, uma época era só software livre, depende do governo que estava. Teve na fase seguinte, que a gente conseguiu a proteção, aí nós fomos também combater a pirataria, porque era lascada, era 95% de pirataria. Ninguém usava e ninguém achava errado. Então teve um negócio de evangelização das empresas, das grandes empresas, dizendo isso não pode. Nós demos, eu me lembro que em 89, a ABS deu uma batida numa grande empresa, e depois, aí deu a conscientização, porque saiu em tudo que foi jornal. Eu me lembro que a minha venda e dos meus colegas multiplicou por 10 de um mês para o outro. Nossa. Foi um marco de mudança de mentalidade do consumidor brasileiro corporativo. Né? Eu lembro disso porque a multa era altíssima, né? A multa que veio da lei era coisa de 3 mil cópias, 2 mil cópias, né? É bem alta a multa. Você imagina, custava $1.000 uma cópia. Então dá 3 milhões, né? 3 milhões. Essa multa, na realidade, ela nunca foi exercida dessa forma, mas... Ela serve como um alerta para que a pessoa não faça isso. Né? Mas, depois disso, passando essa fase, a gente começou a desenvolver o setor para ele poder crescer, né? Poder aumentar de tamanho, a gente estruturar, ter suporte, trazer empresas que pudessem representar, que fossem empresas sérias. E hoje a ABS é uma entidade que começou com a proteção e hoje o lema dela é um Brasil mais digital e menos desigual. Sim. A gente foca muito em apoiar as atividades do governo para a população também, para digitalizar a população e diminuir um pouco essa desigualdade, porque... É muito difícil um garoto que não tem acesso à internet competir com outro que tem. Claro, é extremamente injusto. Né? É injusto, socialmente muito injusto. E a gente trabalha para que o treinamento, a capacitação do pessoal na área de tecnologia funcione. Nós estamos com um trabalho com uma entidade do governo, preparando um trabalho em que a gente pretende capacitar dezenas de milhares de pessoas na área de segurança da informação. Governo federal? Governo federal, Na área de segurança, eu não posso comentar ainda qual é a área, porque ainda não...
projeto não está pronto, mas é uma das atividades que a gente faz, né? Agora eu tenho visto com bastante alegria que Lojas Americanas vai capacitar 70 mil pessoas, as empresas começaram a acordar porque nós estamos com um apagão de mão de obra no Brasil. Impressionante. Um grande apagão. Você sabe que eu vi uma projeção do Instituto Sério que a previsão é que em 2030 tenha 1 milhão de vagas não preenchidas em tecnologia no Brasil, sendo 60% em segurança. Isso mesmo, exatamente. Eu tenho uma de 2025, 500 mil, o que eu acho que é isso mesmo. E só tende a piorar com mais que a gente faz, por isso que todas essas iniciativas são bem-vindas, né? Sim. De você capacitar as pessoas, você preparar as pessoas para esse tipo de atividade. Por outro lado, a gente vê que os técnicos brasileiros eles estão sendo assediados por empresas estrangeiras. Antigamente, o indiano ia lá para os Estados Unidos, para a Califórnia, chegava um, trazia o resto da família, os amigos, todo mundo da vila dele. Quando você via nas empresas que eu distribuí, tinham 30 indianos trabalhando lá dentro, muito competentes, mais barato. Hoje em dia, a pessoa nem precisa mudar. Não. Então, você pega um técnico aqui que está ganhando 15 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais, aparece uma empresa estrangeira pagando em dólar ou em euro, tipo, pagando coisa de 7 mil dólares, 10 mil dólares por mês. Você perde funcionário. Então, eu acho que esse aspecto é um que a gente tem que ver, mas no fundo o Brasil pode virar um grande exportador de mão de obra inicialmente, Sim. mas depois esta garotada vai acabar querendo abrir a sua própria startup, seu próprio negócio. Provavelmente. Então, em vez de a gente exportar mão de obra, que é que nem exportar minério de ferro, você começa a exportar produto pronto, claro, que é muito mais valor agregado do que a mão de obra para o país, né? Eu acho que o primeiro passo, eu vejo que isso aí é ruim para as empresas nacionais, está muita gente reclamando, muito associado reclamando que não tem mão de obra para entregar projeto. Pois é. É impressionante. Eu não via esse tipo de falta de produto desde a década de 70, do tempo de Brasil Grande. Depois disso, nunca mais eu vi. Agora está faltando um monte, né? Pois é. Agora, como é que fica também a questão jurídica disso tudo? Né? Por exemplo, a gente teve uma pandemia em que foi todo mundo para casa, teve que todo mundo trabalhar de casa, e a lei quase que não permitia isso, mas teve que permitir, né? Porque saiu uma nova lei de trabalho, remoto. Exatamente. Ela tem um artigo para esse pessoal que está exportando o seu próprio serviço, que normalmente ele abre uma MEI para exportar, né? Mas que as empresas estrangeiras que contratarem no Brasil terão que seguir a legislação brasileira, trabalhista brasileira. O que é muito difícil, né? Você pega uma empresa lá no interior da Estônia, vai seguir, ele não tem como. Ideia, né? Então, mas tem esse artigo na lei, e eu vejo que eles tentaram regular isso, né? Então você pode fazer home office, tem essa possibilidade, porque antigamente foi feito, nós tivemos que fazer emergencialmente, a coisa continua emergencial até hoje, né? Mas muita gente não está querendo voltar para trabalhar no escritório. Isso eu vejo, né? Então não está querendo e está pedindo demissão. Então as empresas estão flexibilizando, até porque fica um custo mais barato, né? Sim, sem Você tem um local lá que a pessoa vai uma vez por semana, então você pode ter 100 funcionários com 20, 30 lugares, né? E você economiza muito em aluguel, né? Porque o aluguel é a hora da morte. Exatamente. Agora, pegando em software, por exemplo, desenvolvedores de software, né? Que falta mão de obra mesmo, né? Tem uma legislação específica para isso, para desenvolvedor, para os DevOps, por exemplo? Não. Tem a legislação trabalhista normal e de software que da propriedade da obra. Se você desenvolveu para uma empresa por encomenda, usando equipamento dela ou não, mas você fez por encomenda, pertence a quem contratou você. Se você desenvolveu sozinho na sua casa à noite, pertence a você, o software que está desenvolvido, né? Sim. Obviamente, se você usar código da empresa, se o desenvolvedor usar alguma coisa que não da empresa, ele não pode fazer isso, né? Tem um caso mundial, o mais famoso é o Zoom, né? Porque o criador do Zoom é o criador daquele software da Cisco, como é que chama? Webex. Não sabia disso. Na garagem dele, ou no quarto dele, não importa onde, ele desenvolveu o Zoom ao longo do tempo que ele estava desenvolvendo o Webex, depois que o Webex, né? Tanto é que não se sabe se ele desenvolveu isso com
com código-fonte do Webex ou não, mas o fato é que ele conseguiu, até a pandemia, ter 17 milhões de usuários e com a pandemia ele pulou para 300 milhões de usuários da noite para o dia. Da noite para o dia. Até o Zoom dava defeito, Dava para entrar. Caía, dava uma confusão. Ele teve muita sorte. Né? Teve muita sorte. Que não dava para imaginar não. que nós íamos passar esse tipo de realidade. Mas ele é um exemplo do que você está falando. Quer dizer, ele desenvolveu o Webex, que é um sucesso mundial da Cisco, né? Da empresa Cisco. Muito robusto. Muito robusto. E desenvolveu paralelamente o Zoom. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia. Esse é o case do Zoom. Então, e tem demanda judicial? É isso que você está dizendo? Se eu não lembro, não tem mais. Parece que resolveram, mas no começo teve uma demanda judicial, né? Não tinha jeito de não ter, né? Quer dizer, isso ilustra o exemplo que você falou, do cara desenvolver em casa com equipamentos e software e tudo mais da empresa, se ele desenvolver, não é dele o direito autoral. Né? Esse caso, como eles são muito parecidos, cai numa zona cinzenta. Cai. Aí vai ter que provar que fez, que não fez. Né? Exatamente. Agora, eu não sei se você vai poder responder sobre isso, não que você não possa responder, mas se vocês já estão pensando, já está pensando nisso, em carro conectado, por exemplo. Bom, nós estamos pensando, nós temos, entre outras coisas que a gente faz, tem um monte aqui, nós temos hoje 13 grupos de trabalho e estamos abrindo mais um grupo do 5G. Tá. O carro conectado ele está muito ligado à tecnologia de baixa latência que o 5G vai trazer. Chega os dois na esquina, tem que resolver rapidamente quem vai passar e quem vai ficar, né? Então, é uma das aplicações importantes. Eu não vejo, pessoalmente, o 5G assim, para você ver um YouTube melhor, ou um Netflix melhor, porque não precisa. Não precisa. Ele precisa para essas aplicações industriais de baixíssima latência. Exatamente. Né? Mas, sabe que o 5G já está sendo usado em indústria, né? É que agora que começaram a liberar. Agro, né? No agro também. No agro também. Agora que começaram a liberar para a população, né? Então, e tem uma questão que eu sempre faço aí quando surge essa questão de 5G para automóvel autônomo, que eu falo o seguinte, vai dar uma confusão jurídica tremenda, porque você imagina se bate um carro autônomo com um carro que tem motorista. Nós vamos ver numa sociedade híbrida durante algumas décadas, não vai ter jeito, né? Agora, bateu, tá bom, bateu. Então quem foi errado foi o carro, tá? Agora, de quem que é a culpa? Do software, do hardware, A Europa, eu não lembro se foi GPS, de quem que é a culpa desse negócio? A semana passada foi provado, não sei se está na Inglaterra ou para a Europa toda, eu estava vendo a notícia de que vai ser o fabricante do carro. De qualquer maneira vai ser o fabricante. Se o carro autônomo bater não por culpa do motorista, às vezes ele mexe na direção, faz alguma coisa errada, né? Sim. Se o carro autônomo bater, ele já está no nível 5, que é aquele que é completamente autônomo, porque hoje você tira a mão do volante e os carros apitam, né? Apitam, Bota a mão no volante de volta, etc. O Tesla também faz isso, né? Faz. Eu fiz para testar uma vez, eu aluguei o Tesla nos Estados Unidos, eu tirei a mão um tempo, ele encostou o carro e parou. E pronto, e eu não conseguia, eu tive que desligar e ligar. Então, mas é médio, eu já testei carro aqui, em que na Imigrantes, por exemplo, acima de 80 por hora, você tira a mão do volante, ele segue as faixas, ele faz curvas. Até a Sandra falou, pelo amor de Deus, bota a mão nesse volante. Mas depois de um tempo ele não começa a apitar? O meu faz isso. Não, ele começa a apitar se por um acaso ele por algum motivo, ele sai de dentro da faixa e ele volta sozinho e apita para você botar a mão no volante. O meu carro, eu comprei o carro agora, um Toyota Corolla, ele faz isso também. Eu fiquei encantado com essas coisas. Eu também. Eu gosto de tecnologia, eu também. Mas não dá para confiar, viu? Não, porque às vezes ele perde a direção. Que eu falo pro meu filho, põe a mão no volante o tempo todo. Não acredite nisso. Ele perde. Então, e tudo isso basicamente é software, né, Paulo? Quer Exatamente. Vocês estão ligados nisso, então? A ABS está... Tá ligada nisso. Isso é um setor que vai crescer. O 5G e esses autônomos, ele cria um mundo novo de desenvolvimento de software. Mundo novo, né? Eu estou vendo que você está olhando para a tua cola toda hora aí. O que a ABS tem mais que a gente não sabe? Deixa eu pegar a colinha aqui, porque é muita coisa. Olha, nós temos, hoje em dia, como networking, nós temos 13 comitês. Tá.
Ele vai estar indo para o 14 com 5G, Sei. é o regulatório, é o comitê de segurança, cybersecurity, tem uma lista grande, tá? E que isso é um ótimo lugar para fazer networking. Quando uma empresa se associa, ela pode escolher aonde que ela quer participar, em todos, se quiser também, dependendo do tamanho da empresa, e ela vai ter contato com os líderes das pequenas e grandes empresas que atuam no setor. Ele consegue participar de um grupo de 50, 40, 100 pessoas que estão trabalhando e estão tendo reuniões, às vezes, semanais ou mensais a respeito do assunto e levando pautas. Por exemplo, o Comitê de Inteligência Artificial. A nossa diretora, a Lauren, ela esteve lá no Congresso depondo lá, fazendo aquela audiência pública, explicando o que é inteligência artificial, por que não deveria ser tão regulada agora, no momento, porque é um negócio que se você regular demais, você vai botar amarras. Esse tipo de coisa a gente faz bastante. Então, né? eu ia te perguntar isso, quer dizer, se existe, no caso de uma implementação de uma lei, se existe um comitê que vai explicar para o pessoal que vai aprovar isso direitinho. Quer dizer, existe então. Existe. Né? Esse é o serviço que a gente faz para a comunidade como um todo. Sendo ou não sendo associado, você vai se beneficiar disso, claro, se você estiver na área de software. Por exemplo, nós tivemos um longo trabalho de convencimento que o software deveria ser taxado pelo ISS e não pelo ICMS. Sim. Acabou que o Supremo concordou e isso virou, agora está pacificado esse assunto. Mas isso foi briga de décadas para saber. O Estado cobrava, o município cobrava. Esse tipo de serviço... Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Esse tipo de serviço a gente faz, no fundo, para a comunidade. Interessa aos associados, mas também quem não é associado se beneficia se a solução for boa. Né? Eu lembro disso porque tinha a questão do disquete, né? Tinha, exatamente. Do CD, depois do DVD. Quer dizer, se vai de um estado para o outro, o DVD tem que sofrer SMS, ICMS. Exatamente. Mas o que está dentro dele não poderia ser cobrado como ICMS. Né? Isso foi uma briga que a gente veio estado a estado. São Paulo, eu me lembro, por que foi definido o dobro do valor da mídia? Numa discussão com o secretário da Fazenda, pela associação, a associação estava lá, a gente falou, não, o software é um serviço, é imaterial, não pode cobrar ICMS. Aí ele falou, mas e o disquete? Na época era disquete. O disquete, ele é só o suporte. É que nem você ter o papel vegetal de uma planta de engenharia, você não cobra. Não, nós vamos cobrar. Aí eu me lembro que o secretário, o assessor dele, falou, não, o valor da mídia é muito pouco, vamos botar o dobro do valor da mídia. Olha. Como era baratinho, a gente falou, tá bom, concordamos. Aí acabou o disquete e veio tudo online, né? Depois que veio online, aparece outro problema também, né? Exatamente. E tem gente que vende lá de fora direto, você paga no cartão de crédito, teoricamente você deveria recolher os impostos, então tem essa... Mas toda vez que você tem uma tecnologia nova, a legislação vem a reboque. Sim, e vem tropeçando, vem ajeitando, vai pegando as práticas, vai ouvindo a comunidade. Então, mas eu te interrompi aí. Então, nós temos também seguro-saúde, seguro odontológico, a gente tem um preço diferenciado, né? Sim. Nós temos uma coisa muito forte nossa é a assessoria jurídica. A gente tem uma assessoria jurídica para o nosso associado muito boa e está incluso na mensalidade que ele paga, né? Sim. Nós temos também um serviço de ligação entre produtos entre associados, que chama Abs Conecta. Você tem um produto para vender, e aliás, muitas empresas entram porque querem vender para os 2.000 associados. Claro. Né? Aí a empresa entra lá e começa a oferecer internamente para os outros associados. Por falar nisso, eu esqueci de dizer, a Abs hoje representa 2.000 empresas de software, tem representante em 24 estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Emite certidões, que é o outro serviço, certidão para licitação, essas coisas. A gente faz um levantamento muito rigoroso para emitir as certidões. Claro. E nós temos hoje, representamos 85% do faturamento de software no Brasil. 85%? Desde as grandes, tipo Google, Facebook, que agora é o Meta, Microsoft, IBM, etc., até os pequenininhos, que são quase 80% do nosso grupo de pequenas empresas. Né? Startups, geralmente?
Não. Tem startup também. Tem Nós também, temos né? um dos comitês que cuida especificamente de startup, né? Sim. Em que as startups se reúnem, a gente dá apoio. Hoje nós temos um programa de acolhimento de startup que a gente cobra uma mensalidade reduzida. Apesar Sim. da mensalidade ser muito barata para a primeira faixa, Sim. a gente cobra coisa de R$ 120, negócio assim. A gente cobra ainda, dá uma redução, ele Tá. dá um benefício, dá um apoio para ele, né? Tá. Nós temos webinários sobre assuntos específicos, então esses assuntos são levantados internamente e a gente faz toda semana, nas quartas-feiras, a gente faz um webinar, quase toda semana, né? Uma coisa que a gente tem muito forte é LGPD, apoio a LGPD. Então, eu ia te perguntar isso, você tirou da minha boca, cara. Eu ia perguntar como é que vocês estão posicionados em LGPD. LGPD é a confusão no momento. É a confusão né? no momento, exatamente. Não Então, tem... nós damos apoio, assessoria. LGPD, infelizmente, não é barato de implantar. Não. A gente ainda não conseguiu achar uma solução super baratinha para pequena empresa. Para variar, quem ganha mais dinheiro com isso é advogado, né? Advogado. E agora é empresas de consultoria de implantação. Agora, a gente contratou um guia setorial para poder soltar para o mercado de software, para ele ter a documentação e para ele poder se preparar. Sim. Nós damos curso gratuito que é necessário para você se enquadrar na LGPD, curso gratuito sobre as básicas do LGPD para os funcionários das nossas associadas, né? Os funcionários ou colaboradores. Sim, né? sim. E temos o curso pago, que pelo Abis Academy, que é uma academia, Sim. em que a gente forma técnicos com mais conhecimento. Aí é um curso mais longo, com 24 horas. O outro curso curto para colaborador é de 4 horas. Tá. E você precisa dessas evidências. Se amanhã você for hackeado e aparecer, aí houver um questionamento, você tem que provar que você fez o que foi possível. Inclusive, ensinar aos seus colaboradores o que pode e o que não pode fazer. Porque amanhã ele pode alegar, eu não sabia que não podia. Pois é. Eu botei na internet porque eu pensei que podia, né? E segurança, vai, você continuar aí. Segurança basicamente é o software que é inseguro ou seguro, mas o inseguro mesmo é o ser humano, né? É. Mas vocês têm alguma... Nós temos um comitê de cybersecurity. Então, é isso que eu quero saber. E esse comitê de cybersecurity interage diretamente com os órgãos do governo que cuidam disso, né? E a gente trabalha muito ligado para fazer a legislação específica e a gente dá orientação. Nesse comitê é discutido o que pode ser feito. Mas eu concordo que a fragilidade é alta. É alta. É muito grande ainda, é muito grande, tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que com o LGPD ele está um pouco junto disso, que quando você implanta todas as práticas de segurança para proteger os dados das pessoas físicas, você acaba implementando a segurança contra a invasão também, né? Contra hackeamento também, né? Nós temos também bastante tarefa, participação nessa coisa de ESG, de Environment, Social e governança. Importante. A gente tem um acordo com a ONU, que nós somos credenciados pela ONU, a gente tem 8 dos 17 temas da ONU, a gente cumpre, participa, e nós temos um diagnóstico de sustentabilidade também, para ver se a empresa está enquadrada no ESG. Hoje a empresa ter práticas de governança, de social, de ambiente, é importante. É importante. E tem muito consumidor que está escolhendo de quem comprar por isso. Então a gente tem um autodiagnóstico que você faz, não precisa se identificar, para ver como é que você está e aí a gente solta um relatório do que você precisa melhorar. LGPD é a mesma coisa, não tem a mesma coisa. Né? Então tem coisa, né, que podia ficar falando mais, mas... pode falar, porque esse assunto não tem fim. Exatamente. Não tem fim, mas você vai voltar outras vezes aqui também, não tem problema nenhum. E, para a gente finalizar agora, a pirataria como é que tá? Não existe mais, né, Paulo? Não, a pirataria, ela melhorou bastante com muito, a né? assinatura. Assinatura, com a mudança de plataforma, de comprar, de fazer o download do software e pagar uma licença com assinatura, né? Isso melhorou, mas ela continua, viu? Eu diria que ela está abaixo de 50%, talvez da faixa de 30%, mas continua. Agora, a assinatura é a melhor remédio para resolver esse problema de pirataria. Né? Pirataria hoje é pirataria de dados mesmo, né, cara? Exatamente. Esse que não tem nada a ver com software, né? Que é o hackeamento, né? É o hackeamento, exatamente. E toda semana você vê um problema. Pô, você compra na Santa Efigênia, você compra DVD da Receita Federal, pô.
Exatamente. Com dados da Receita. Ou comprava, eu não sei se ainda tem isso, porque deu um escândalo danado isso na época. Não deve ser mais por DVD, não. Pode ser isso aí, deve ser por... Agora você baixa. Pode ser. Eu não. Esse caso aí da Receita faz muitos anos que eu não ouço falar. Isso eu me lembro você que lembra aconteceu disso? Lembro. Isso foi complicado, né? Mas faz muitos anos que eu não ouço falar disso. Mas daí você, às vezes, vê ter um vazamento de um órgão do governo com bastante gente. Infelizmente, isso acontece. Acontece, né? Infelizmente. Não tem nós jeito. Nós estamos aprendendo. Como sociedade, nós estamos aprendendo. A duras penas, nós estamos aprendendo. E tem uma coisa que eu não vou tocar com você, mas eu vou citar, que é o seguinte. A IoT, por exemplo, é um problemaço, né? O IoT para segurança, por exemplo, né? E o 5G vai piorar tudo isso. É o negócio de você fazer security by design, desde o início. Não é o que acontece em muitos desses periféricos, eles são vulneráveis, muitas vezes você compra um chipzinho para fazer determinada coisa numa torradeira, mas o chip ele vem completo, com comunicação, com um monte de coisa. Você vai usar um pedacinho dele porque ele está pronto. É muito mais barato que você mandar fazer um por encomenda. Mas ele vem com um monte de recursos que permite a invasão nele. Se você não tomar um monte de porta. Se você não tomar cuidado, o cara entra quando você menos espera, né? Exatamente. Paulo, quero agradecer bastante a tua presença aqui, eu tenho que seguir um tempo. Foi um prazer enorme conversar com você, fazia tempo que a gente não se via, inclusive, né? Mas eu vou querer conversar com você outras vezes e aqui está sempre aberto para você. Se tiver alguma coisa que você acha que vale a pena fazer um podcast, é só me chamar, tá bom? Tá ótimo, Guido. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder apresentar a associação para vocês. Eu que agradeço. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e também nas principais plataformas agregadoras e podcast do mercado. Eu te vejo no próximo podcast. Tchau!